Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mestre da Face. É um podcast que a gente está trazendo para os profissionais da harmonização facial, cirurgias estéticas da face e para profissionais da estética da face. Nesse episódio, eu tive o prazer de convidar uma colega de muitos anos que vai trazer para nós histórias pessoais, histórias relevantes, porque a gente tem uma conexão de muitos anos. E quando eu fiz esse convite para a doutora Ruth, seja bem-vinda, doutora Ruth, Obrigada. ao nosso podcast. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou trazer a Ruth porque a gente tem uma caminhada na harmonização facial, digamos assim, paralela em relação a tempo. A gente vem de uma história parecida dentro da odontologia, né? A gente fez essa transição para a harmonização facial. E eu acho que essa experiência, acho que é bem importante a gente trazer, né, doutora, para o nosso público hoje aqui, que não fez essa transição ainda, ou que está fazendo essa transição, e o objetivo aqui do nosso podcast é falar um pouquinho sobre a harmonização facial, sobre o mercado, sobre essa experiência que você tem, né, na América Latina e falar um pouquinho da tua caminhada, né? Para ti, nesse momento, qual que é o cenário da harmonização facial no Brasil e na América Latina? O que que tu acha? Bom, em primeiro lugar, muito grata pelo convite. O doutor Mauro e sua esposa, sua família em geral, são amigos de muitos anos. A gente poderia falar que faz parte da história da odontologia brasileira. A gente começou lá com a parte da clínica geral e se conheceu há muitos anos trabalhando em clínicas. E depois a gente foi crescendo e mudando dentro da profissão no que a profissão fosse encaminhando nesse sentido e mudando também. Então a gente foi se reinventando. Muito legal isso. A minha visão, bom, teria que falar um pouco de meu currículo primeiro. Vamos lá, estamos aqui para isso. Eu sou dentista e advogada, Olha só. sou especialista em implantodontia, prótese dentária, harmonização orofacial e cirurgião bucomaxilofacial. Então, você vê que minha caminhada tem um contexto lógico dentro do que foi a evolução da odontologia como um todo. Em primeiro lugar, eu fui endodontista. Eu vim para o Brasil fazer endodontia, Endodontia. que como escutarão, o meu sotaque é diferente. Eu sou da Colômbia. E vim fazer especialização, acabei casando e ficando. Ah, tu veio fazer a especialização no Eu Brasil. vim fazer Unicamp, Que legal. especialização, e acabei que minha vida Mudou. se consolidou aqui, porque a gente não tem nada comprado nessa vida, a gente não sabe o que vai ser. E em função de toda essa história, acabou que hoje em dia sou a vice-presidente da Associação Brasileira de Harmonização Olha que Orofacial. bacana. Faço parte do Comitê de Cirurgias Estéticas da Face do Estado de Santa Catarina, do CRO de Santa Catarina. E sou a presidente da Câmara Técnica de Harmonização Orofacial do Estado de Santa Catarina. Então, a gente tem tido uma evolução muito satisfatória, diria eu, porque eu sei que tem muita gente remando nessa área. E uma estrangeira como eu conseguir ter validade, ser quista com bons olhos dentro do grêmio é muito complicado. Hoje em dia tenho bastante artigo publicado, inclusive tenho um sobre toxina botulínica e termolabilidade, que foi publicada pelo Journal Cosmetic Dermatology, que fala ou desmistifica é um trabalho com 60 pacientes Tem muito uma complexo, qualidade, com né? eletroneuromiografia, com testes MERS e FaceQ, que deu resultados surpreendentes em quanto ao que a gente ensinava, porque eu já tenho 12 turmas de especialistas formados em harmonização orofacial, essa é outra parte. Tenho especialização, a maioria são alunos de outros países que vêm se especializar aqui no Brasil. Qual cidade que é a Aqui, especialização? Em em Florianópolis. Que Florianópolis. legal. Aqui em Florianópolis. Que legal. Eu trabalhei já com a Unisul, dentro da Unisul com especialização, com a Univale também. E hoje em dia eu tenho como universidade certificadora a FACOP, Facop. mas
a sede da minha especialização é dentro da Uniavan do Floripa Shopping Ah, aqui. que bacana, que bacana. É muito legal, né, Ruth? Assim, eu tô trazendo um pouquinho do teu currículo e eu vou te trazer uma situação, como que fala, a gente é amigo e esse podcast, ele é um podcast de bate-papo mesmo, Claro, informal, né? Eu tava vindo hoje com o Matheus, né? Aí perguntei pro Matheus, Matheus, tu lembra da Ruth? Não lembro, né? E eu dei uma, digamos assim, uma resumida em algumas coisas tua, né, dos últimos anos para agora, né, nessa caminhada tua que eu acho que tu vai poder falar um pouquinho para mim nesse podcast de como que foi importante para ti e como é importante para ti o network e o relacionamento. Porque eu vou falar uma pessoa que vê você de fora, né? Que eu acho que é importante a gente ter a concepção com das pessoas, certeza. das pessoas como vê. E eu acho que tu é fantástica no que diz respeito a network e relacionamento, porque eu acho que muito do que você conquistou, né? Falei, Matheus, lá em Chapecó, a Ruth já fazia muito esse network, esse relacionamento. Ela levava bolo para a secretária, ela levava comida para a secretária, e ela já tentava fazer assim essa parte, digamos, mais humanizada dos relacionamentos, fazia janta para o pessoal da clínica, isso era muito legal. E eu, como de fora hoje, eu vejo que muito que tu conquistou, né? Então, tu falou de todas as suas especialidades e você posicionou a gente aqui nos cargos que você ocupa, né? Hoje, eu como pessoa de fora, eu acho que essa parte do relacionamento, esse carinho, esse cuidado que você tem com as pessoas, até eu comentei contigo que eu ia viajar para tua terra natal, que é Cartagena, e ela também já passou várias dicas de restaurantes. Eu acho isso aí fantástico, né? Foi Obrigada. importante para ti isso? Eu acho que isso faz parte do contexto de um ser humano. Tu tem que ter uma inteligência cognitiva e uma inteligência emocional. Às vezes, a tua inteligência emocional é muito mais determinante no sucesso dos empreendimentos que tu faz que a própria cognitiva. Eu não vou falar que eu não estudei, porque eu estudei ainda, nesse momento Sim, estou em terceiro período de medicina. que legal. Eu estudei muito, eu sempre encontrei dentro da problemática da minha vida a solução dentro da academia. Mas isso que você falou é inteligência emocional. Eu me lembro que meus filhos eram terríveis no colégio, eles aprontavam. E aí eu aprendi a ministrar essa situação. Eu levava presente para as professoras, eu era amiga da diretora do colégio. Assim, a Ruth era muito querida. Então, os filhos aprontavam meio que passava um pouco o fato de serem os filhos da Ruth, que a Ruth era muito benquista nos ambientes onde sempre circulou. E, bom, eu não sei, isso é algo inato um pouco da gente. E eu vi que dá certo. E E, aí eu continuei nesse ritmo. E ótimo. com certeza, hoje em dia, assim, eu posso falar que além da minha parte acadêmica, que tenho já, como te disse, uma evolução que vai de acordo ao crescimento do que a odontologia, a harmonização orofacial. Hoje eu estou mais inclinada à parte da medicina regenerativa, que é o que a gente vê, que é o futuro disso Que aqui. legal. E tenho artigos sobre isso publicados também. Depois vou falar da última técnica que desenvolvimos. Ah, mas também tem isso de que as pessoas falam em Ruth e abrem o sorriso, porque eles pensam em uma pessoa agradável, eles pensam em uma pessoa colaborativa, que se tu precisa de mim, me Muito liga, sempre prestativo. tu vai encontrar. Olha, eu não conheço, mas fulano de tal conhece, já te passo o contato. E a gente trabalha dessa forma, realmente é isso. Eu acho. E tu sabe que, assim, essa evolução a gente tem, digamos, trazendo para a característica do profissional cirurgião dentista, né? Que era o profissional que há anos atrás estava preso dentro do seu consultório com uma vida monótona, né? Vamos ser sinceros, né? É A profissão verdade. de dentista, no máximo, o dentista às vezes tinha uma secretária, uma auxiliar, né? E era chato, né? Você passar 8 horas, 10 horas, 12 horas do seu dia atendendo um paciente, às vezes tu querendo conversar com o paciente com um algodão na boca, sugador Sim, na é boca, horrível. não tinha esse retorno do Sabe paciente. que uma das coisas divertidas de trabalhar nas clínicas era isso, que a gente tinha uma interação com muita gente. Quando a gente já montou nosso próprio
nossa própria estrutura, que foi seu caso e foi meu caso, a gente estava sempre os mesmos com os mesmos nessas quatro paredes. E era muito desesperador, ainda mais para pessoas como você e como eu, que somos comunicativas, que gostamos de relacionar com outras pessoas e que tem um paciente com um algodão na boca que não pode responder o que a gente fala, né? Então era monótono, né? Então acho Sumamente. que foi muito legal. E eu sempre falo assim, não só na parte da odontologia, mas em todas as profissões, eu trouxe essa parte do relacionamento que eu acho que é fundamental, porque também a gente saiu de dentro do consultório, a gente começou a ter experiências com outros profissionais, mais experiências com congressos, a internet também abriu o nosso canal Com de certeza. comunicação, né? A dificuldade que tu tinha em comunicar com pessoas de outros países, eu acho que isso aí foi fundamental. E aí a pessoa, né, Ruth, que hoje em dia não é boa na parte de comunicação, não é boa na parte de relacionamento, eu acho que é um profissional que está ficando um pouquinho para trás, né? E a gente que é da velha guarda, eu tenho que falar com toda certeza, nós somos dinossauros no bom sentido, claro. Sim. Em que ano você se formou? 99. Então, eu me formei em 92. Imagina. Para você ter noção, eu vou ter quase 60 anos já daqui a pouco, sou vô. Então, a gente teve que ir se reinventando e Muito. se readequando com as novas realidades. A gente, inclusive, eu sempre falo isso, que a harmonização orofacial tirou a gente de um espaço de 10 por 10, que era a boca, porque a gente saiu para a parte da o entorno da parte externa, extraoral, e a gente saiu do consultório, porque aí começaram os congressos, tu que começou no início disso, começou a ser chamado para dar aula, Sim. foi chamado para ir na universidade, foi chamado... E isso, o momento estrela da gente chegou. A harmonização deu isso para quem caminhou e algumas pessoas que não caminharam dentro da linha correta também, porque sabemos que tem profissionais bons, profissionais não é cada um Toda dentro do profissão. seu contexto. Isso é ampliamente conhecido, não é só na odontologia, na medicina, na biomedicina, na engenharia, em qualquer uma atividade tem gente que tenta fazer o melhor que pode e ganhar seu sustento, porque é o nosso meio de sobrevivência, sem prejudicar o teu próximo. E eu acho que essa é uma... quando Hipócrates fala de in non nocere, não é sino isso. Se não ajuda, não dane, não Não prejudique. E prejudique. é isso, é básico. E essa caminhada, né, Ruth, vamos ser sinceros, eu acho que, assim, a gente foi acompanhando essa evolução, né, eu lembro que quando eu formei ali em 99, digamos assim, o hype, como eles dizem hoje em dia, do momento era a ortodontia. Todo mundo queria fazer ortodontia, porque o ortodontista Era o trem do momento. o ortodontista cobrava o aparelho, ele tinha recorrência, ele sabia quanto que ele ia faturar naquele mês, porque ele tinha um número de pacientes que pagavam aquela mensalidade no mês, Em dólar. em dólar, né? Em aquela época que o Em dólar era dólar, né? dólar. Eu tinha um colega que tinha cofre dentro do consultório para guardar o que recebia em dólares. Sério, sério, tem história Sei, de quase e quem subiu nesse trem ganhou muito dinheiro. Depois veio a implanto, né? Depois, isso que eu falei, aí o pessoal, a gente foi tendo migrações, né? Aí o pessoal da ortodontia veio, digamos assim, a popularização da ortodontia, que por um lado, assim, das pessoas, ele foi bom, porque muitas pessoas tiveram acesso, né? Mesmo que a gente sabia que a qualidade, às vezes, que se entregava não era um serviço de qualidade, mas a população do Brasil, a gente sabe como que é, né? Socioeconomicamente. Então, né? Então, é o que tinha. Depois o pessoal foi migrando para implantodontia. Muitos ortodontistas foram para implantodontia, porque a implantodontia também dava Era o boom do uma momento. rentabilidade boa, né? E aí a gente, né? Eu mesmo sou um profissional, sou especialista em orto, sou especialista em implantodontia, né? E agora sou especialista em harmonização facial. Então, Eu tô contando um pouco da minha história, não só pelo dinheiro, mas pela oportunidade de mercado. além disso, o mercado manda. Tu tem que fornecer até o paciente o que ele precisa. E que o profissional faz? Se reinventa, que nem a gente foi caminhando. Eu não fiz orto como orto, mas eu fiz um diplomado em taipodonto de 1 ano. Eu Sabia? nunca exerci a ortodontia Odontia, como, mas eu mas tinha noção. diagnosticava, eu olhava e encaminhava com vocês, que eram os ortodontistas. Tá? Então, na verdade, a gente é a história Da da odontologia odontologia em no vivo. Brasil, Aham. isso é muito legal. E uma coisa, Ruth, que eu acho que é importante tu trazer para nós aqui, é em relação
a dificuldade que a gente teve, digamos, do reconhecimento da harmonização facial. Eu vou te trazer primeiro em relação da própria classe odontológica, Sim. depois a gente traz no contexto das outras áreas. O que que você traz para mim isso, Então, assim? você sabe, eu faço parte da Associação Brasileira de Harmonização desde o início, tanto que hoje sou a vice-presidente. Já fiz parte do conselho científico bem desde o início. E a gente foi uma das associações que contribuiu para a formação, para a legitimação com nosso advogado, que é uma pessoa excelente e um profissional exímio. Ele foi das pessoas que redigiu e que ajudou a que se consolidasse a harmonização orofacial no território brasileiro, que foi o primeiro do mundo. De aí em adiante, eu tenho sido uma emissária da harmonização a nível mundial. É Já igual o Paulo Apóstolo, tu tá saindo pregando eu, na América Latina. eu consegui ajudar em vários países como Argentina. Sou co-orientadora da especialização na Universidade de Buenos Aires, Olha que legal. que as coordenadoras foram minhas alunas e ajudei a escrever o programa. Bolívia, Uruguai, Venezuela. Em Colômbia estamos em isso, que é incrível. O meu país natal é o que mais trabalho tem me dado, porque Tu sempre é sabe, assim. é Já fui aquela frase, né? Santo de casa não faz milagre. Já Tá fiz, difícil sair o milagre não, lá. o pior, já fui falar sobre a harmonização no Congresso da Federação Odontológica Colombiana. O advogado que está tocando o processo é o presidente do Colégio Colombiano de Odontologia, mas por questões políticas, Políticas. meramente políticas. Afortunadamente agora teve eleições, a coisa parece que vai melhorar, porque eu não tenho tendência política, eu tenho tendência acadêmica. Então, o que convém para ou para o crescimento da minha tribo, da minha turma, das pessoas que se preparam realmente para exercer uma harmonização e uma cirurgia estética da face hoje em dia, da maneira correta, para mim é o bom. Então, hoje em dia, eu acho que essa parte que vai governar na Colômbia é um pouco mais esclarecida e vai dar uma chance a pelo menos a gente se explicar e conseguir consolidar. Ontem recebi do Uruguai, vai pela primeira vez e eu faço parte do corpo docente da especialização na Legal. Universidade do Uruguai. Faço parte da universidade em Bolívia, Costa Rica, Honduras, Panamá. E graças a Deus estou convidada na maior parte dos grandes congressos. Acabo de chegar de Seul, do AMWC. Fiz parte do board científico de algumas empresas. Hoje em dia estou fazendo pesquisa. E eu não sou speaker diretamente, porque eu gosto de poder ter a liberdade de falar Muito de bom. todas as marcas. Muito bom. Então, eu faço pesquisa pura sobre um material, não importa a marca. Se uma marca quer que eu exponha sobre a minha pesquisa, que é um material que seu produto tem na sua composição, eu faço. Eu tenho técnicas que adequo ao tipo de produto que a marca comercial tem no mercado, mas eu estou muito mais voltada para a área da pesquisa. Isso é muito Eu legal. não gosto de subir em um palco a falar e eu não faço. Inclusive, tenho a sorte, a grandíssima sorte. Eu ouvi um pouco da conversa do entrevistado anterior. Eu tenho a bênção, porque sou uma bênção, que eu sou chamada nos congressos não por marca. Não sou convidada como casa comercial. É convidada a Ruth para falar sobre a sua pesquisa. Que bom. Então, eu vou aqui no Congrehof, que será a semana que vem aqui em Florianópolis, falar sobre a minha pesquisa em toxina botulínica. Mas não é porque nenhuma marca comercial pagou para isso. Eu vou levar o conhecimento que é novedoso e que veio à tona por uma pesquisa interinstitucional que eu realizei com a Universidade de Maringá e com o Laboratório de Bioengenharia da Universidade Federal de Santa Catarina e que foi minha tese do mestrado. Olha que legal. Então tem estudo, né? Tem ciência por E vou trás, né, falar Ruth? convidada
posso falar a marca porque não tem, Não. não é, pela Mesoesthetic é uma, uma empresa espanhola, para falar uma técnica que eu desenvolvi em razão de uma técnica de uma venezuelana, que é a Gladys Velasco, que é a lipoestruturação. E aí eu trabalhei não só o panículo adiposo e o ligamentar, que é a parte interna, sino que adicionei a parte da biorregenerativa, os bioregeneradores, a parte dérmica. Que Então, legal. o protocolo, digamos que ficou fechadinho, completo. E eu vou falar, porque eles têm, dentro desse pool de produtos, ativos compatíveis com essas Com a técnicas. técnica que você Mas desenvolveu. não é, a Mesoesthetic não está me pagando para eu fazer propaganda. Não, simplesmente você testou Eu e viu que tem um produto que se adaptou à que sua se técnica. adaptou à técnica e eu posso desenvolver um protocolo para os usuários dessa marca Muito poder bom. trabalhar com ele. Muito bom. Uma coisa que eu queria perguntar para ti é, esses profissionais dos países que você citou aqui, Uruguai, Argentina, Bolívia, são profissionais que, digamos, estavam mais ou menos no mesmo momento odontológico que a gente estava alguns anos atrás, precisando de uma coisa diferente para poder mexer um pouquinho o A mercado grande deles. maioria. É. Porque a gente sabe que tinha muito profissional da odontologia, da medicina, hoje eu tenho também especialização em medicina estética, que estavam cansados, que estavam praticamente se divorciando das suas profissões. E a gente sabe bem de que se trata. Nós sabemos bem de que se Muita trata. gente desanimada na Com profissão, né? certeza, a gente continuava porque tinha que comer de alguma coisa, e esse era nosso modo vivendi. Mas era escravidão constante, era má remuneração, era... além disso, a gente não via o resultado que a gente queria, porque, vamos falar bem a verdade, a harmonização complementou. Tu fazia uma reabilitação oral completa e o paciente tinha sorriso gengival e abria aquela bocona, parecia um cavalo. Estou falando uma coisa que não foi uma realidade para você. Muito, muito. E hoje em dia a gente entrega um paciente integral, completo, inclusive pela parte sistêmica da regenerativa, porque a gente não vê mais aquele paciente como um procedimento. Ele não veio aqui por um dente, eu não estou atrás desse dente. Eu estou atrás de um paciente que tem um quadro sistêmico, que talvez por esse quadro sistêmico esse dente se viu afetado e que tem uma gengiva que vai se comportar de uma ou outra maneira de acordo a como está o estado geral desse paciente. E é isso que para mim faz sentido. Que legal. Que legal. E aí tu vê como que é assim, que às vezes não tem, digamos, uma valorização tão grande do profissional da odontologia diante de todo o conhecimento que o profissional da odontologia tem que ter. E eu sempre acho muito fantástico, sabe, Ruth, essa parte da parte regenerativa, porque para o profissional que está no dia a dia atendendo, a gente consegue entender por que determinado paciente responde frente ao tratamento de uma maneira, por que o outro responde de maneira diferente, usando a mesma técnica, usando o mesmo produto. E isso é importante a gente ter esse conhecimento para trazer Com para o certeza. nosso A paciente, gente né? necessita saber qual, porque o mesmo paciente, em um momento diferente, é outro indivíduo. Temos a parte hormonal, que é modificada, é como um rio que corre, a água que está frente a árvore de olivo não é a mesma água que corre frente a árvore de borracha, porque enquanto vai passando por esse rio, ele vai recolhendo sedimento, Sim. e vai sendo uma coisa totalmente diferente. Essa é a mesma situação do ser humano. Eu, 8 da manhã, sou um indivíduo. E 8 da noite, Eu sou outro, né? é outro indivíduo. Olha Então, a só. gente tem que entender a parte sistêmica. E não estou te falando nem sequer de um paciente para outro, Não, do própria próprio pessoa, paciente, da própria para poder pessoa. saber como e por que as reações dos tratamentos são diferenciados. Por exemplo, quando a gente usa enzimas lipolíticas, ninguém fala de que tem que ser sem ter ingesta de alimentos antes de aplicar. E por quê? Porque essa gordura que tu tira com a enzima, ela vai ficar livre no sistema e ela vai competir com a gordura que tu dá para o paciente quando ele se alimenta. Para o corpo é mais fácil
absorver a que recién está siendo ingerida de que aquella que fica circundante. Entonces, por memoria celular, essa gordura vai se depositar novamente onde saiu. Olha que legal, um baita conhecimento que tu tá Então, trazendo para nós. e isso não é a Ruth que inventou, E, é estudo. e quanto tempo de jejum é recomendado para Então, poder fazer? pelo menos 2 horas. Pelo menos 2 horas. E essa é uma parte que as pessoas, por que para fulano esse negócio dá resultado e para ciclano não dá? Eu não vou negar que os produtos também têm uma Muita ingerência. diferença. Por exemplo, eu tenho protocolo onde eu faço uma, que eu chamo protocolo 360 graus, faço uma reestruturação completa com menos de 5 ml, menos de toda a face, com fios de PDO e com biorregeneradores. E é um tratamento de longa duração. Mas eu vejo no mercado que tem colega, e não estou criticando, é minha forma de ver o tratamento, que usam 15, 20, até 30 ml, e aí dá esses ETIP, que tem uma quantidade, isso não é nem ETIP, o cara tem uma máscara embaixo do rosto, e querem que não tenha uma reação sistêmica a um produto que não deixa de ser um corpo estranho. Ah, mas a gente tem ácido hialurônico no corpo, mas olha a quantidade que tu tá Mas ingerindo. o ácido hialurônico que a gente coloca, a gente tem que lembrar que 30%, 70% é o veículo, que normalmente é o BDDE, que a gente sabe que produz reação inflamatória em nosso corpo. Então, se te falam que eu estou colocando 5 ml, desses 5 ml, tu tem que tirar só 30%, que é o ácido hialurônico. 1,5 o outro só, né? é outra coisa. É outras coisas. Mas para isso, tu tem que estudar. Tem que estudar. E as pessoas, às vezes, têm um pouco de preguiça, porque não vamos negar que dá trabalho, que tu cansa um pouco, que tem... Mas, assim, isso aqui é uma coisa que se estuda com vontade, porque é bonito. Tu vê as mudanças nas pessoas, autoestima recuperada, pessoas, tu faz realidades teus sonhos, fazendo realidades sonhos de outras pessoas. E isso é muito bonito. Então, e a gente também, né, Ruth, graças a Deus, a gente tem profissionais que estão pesquisando, que são profissionais que são sérios, são profissionais, digamos, que não estão vinculados apenas a uma empresa e trazem para o nosso mercado, trazem para os nossos eventos, congressos e simpósios, artigos científicos consolidados, que têm um conhecimento. Imagina você ainda que está tendo, digamos, essa grande experiência de fazer esse network, fazer esse relacionamento com outros países, né? Porque a gente sabe que cada vez que você sai daqui de Floripa e vai para um lugar, acontece muito comigo isso. Geralmente, eu trago mais coisas de volta do que eu levo. Com certeza. A bagagem da gente vai aumentando a cada viagem que a gente tem. É que eu conheço o Mauro, não de agora, de outros tempos. Então, eu sei que ele é um pouco parecido a Ruth em um certo... Tem gente que vai a um congresso, dá a palestra e pum, vai. A gente não faz isso. Eu acho até desrespeitoso. Não, e não só isso, tu perde a oportunidade de carregar essa bagagem que eles trazem para ti, para teu autoconhecimento, para o crescimento seu e desses alunos que te procuram para aprender contigo, que é referente nessa área. Então, a gente vai nesses congressos e vai aprender com os outros colegas. Sempre tem alguma coisa para aproveitar, muito, né? Muito. Tu sabe que quando a gente promoveu ali o Sinhoff esse ano em Passo Fundo, alguns atendimentos que chegavam de interessados assim, e eu recebi algumas mensagens de pessoas que falavam assim, a gente teve 11 palestras no dia. Aí a pessoa me falava assim, quanto que fica para poder assistir a palestra de tal pessoa e tal pessoa só? Eu falei, não tem um valor, o congresso é todo. Então, assim, tu imagina tu ter 11 palestras pelo mesmo valor de 2 palestras que você teria interesse, e você não querer aproveitar esse conteúdo de 11 palestras, pelo fato, às vezes, de você não conhecer o palestrante, não conhecer o trabalho, de, às vezes, pegar só aquele profissional. Eu vou porque aquela lá, ela tem não sei quantos mil seguidores. Então, e aí? Eu sou uma pessoa que não sou midiática. Eu não pago, eu me nego a comprar seguidores. Essa é uma coisa que eu nunca farei.
Eu tenho uns 5.000 seguidores, que isso não é nada hoje em dia. Tá louco. Mas eu já fui palestrar no Full Face, eu já fui palestrar no Congrehof, eu já fui palestrar em toda a América Latina, eu já palestrei na Europa, eu já palestrei em Ásia, e eu tenho 5.000 miseráveis seguidores. E vou te falar uma coisa, eu fui em um congresso na Bolívia, sem muita pretensão, me convidaram para palestrar, mas a Ruth senta lá na frente a assistir todo mundo. Eu vi, eu ouvi e eu aprendi com uma pessoa anatomia facial que eu nunca imaginei em um congresso em Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. Imagina. Mudou, assim, ele me ensinou, eu posso te falar o nome, ele nem sabe que eu tenho toda essa admiração, porque Mas é bom trazer aqui, porque as pessoas também precisam conhecer. Vulgarmente, a minha baba escorreu quando eu comecei a ouvir o cara falando. Ele já publicou com Cotofana, que sim, é mediático, muito conhecido, sim. Dr. Covaleda. E aí eu fiquei ouvindo o cara falar sobre os septos. Porque a gente pensa que o ligamento todo, ele laceia, e muitas vezes esse ligamento, pelo contrário, ele enrijece e marca mais os panículos adiposos. Por exemplo, e isso foi uma coisa que me deixou a mim, assim, mudou. É porque o teu conceito é que os ligamentos ficavam frouxos, né? Isso. Tinha a queda dos tecidos. Caía tanto que eu fazia um parâmetro comparativo com uma gaiola, que a face era uma gaiola, que com o tempo as travinhas iam caindo e os passarinhos, que eram os panículos, saíam para fora. Aí eu aprendi que nem todos os ligamentos se comportam igual. O código de barras, as marcações do código de barras são ligamentos enrijecidos que definem cada um dos panículos adiposos ao redor da boca. Então, a gente fica trabalhando para enrijecer ligamento em essa região e a gente está prejudicando mais o paciente. Que já porque tá rígido, tu não entende qual é a mecânica dessa região. E assim foi. É um conhecimento que parece básico, que parece tolo, mas não é. É muito importante. Porque tudo que a gente aprendeu até agora falava no contrário. Por exemplo, o Jones propriamente também é um ligamento anterior e um ligamento posterior enrijecido e o panículo sai no meio. Ele vaza. Eu entendi. No meio. Entendi. E aí, até por isso que eu fui por essa parte da técnica da Gladys Velasco. E aí acabei criando o que eu chamo de rejuvenescimento facial inteligente e estruturado, porque eu trabalho todas as capas do tecido, tanto adiposo profundo, esmás, adiposo superficial e depois pele, entendendo como se comporta no processo de envelhecimento e como se comporta fisiologicamente cada um desses tecidos. Que legal. Isso é fundamental, é um assunto que eu adoro. Até tenho uma aula que eu dou na pós sobre essa parte de... Eu tenho uma aula de anatomia que eu dou, e a minha aula de anatomia, que é aquela aula de anatomia que a gente tinha na faculdade, ela é chata, vamos ser sinceros, né? Eu dei uma aula de anatomia faz uns 4, 5 meses em Balneário, aí terminou a aula e uma aluna me chamou e falou assim: ô, professor, só isso que eu preciso saber de anatomia? Falei, como assim? Eu achei que eu precisava saber o nome de artéria tal. Eu falei assim, olha, eu acho que isso não vai fazer diferença no teu planejamento, na tua carreira, se você souber nomes específicos de tais artérias e você não entender isso que tu tá trazendo para mim. Mecânica, sinergia de movimentos. Estrutura de face, camadas. Por que a pessoa chegou com 60 anos e ela envelheceu de uma forma e a outra pessoa envelheceu diferente? Se o padrão facial interfere, se o padrão de musculatura desse paciente interfere e outras coisas. Raça, sexo, idade, forma de vida é genética mais epigenética. Tudo o que acontece ao redor desse ser humano que faz que dois gêmeos idênticos, que teoricamente são o mesmo material genético, um envelheça de uma forma e outro envelheça de outra, quando são submetidos a condições de vida diferenciadas um do outro. Então tem muito disso. Que legal. E voltando a esse assunto, como é importante, né, Ruth, a gente
sentar em uma cadeira e ter a humildade, que aí é questão de humildade, vamos ser sinceros, de você ser a Ruth professora, palestrante, congressista, presidente, vice-presidente da Abrahoff, e você sentar naquela cadeira ali e você tá como mera aluna, né? E você ter essa humildade, e eu falo para os meus alunos, se você não tem humildade, tu nunca vai evoluir na sua vida porque o teu coração não está aberto para poder receber novos conhecimentos, né? Com certeza. Eu acho, e disso se trata, que a gente, quando tem essa oportunidade, essa bênção de poder. Porque nunca pensei na minha vida que alguém ia pagar para eu ir a falar Ruth. Vamos falar a verdade, né, doutor Que Mauro? legal. Então, quando a gente tem essa bênção de poder transmitir uma mensagem, tem uma responsabilidade. Deus Muito. te dá um dom, mas Ele cobra de ti alguns. Ah, você tem que retribuir, Com né? Os dons certeza. são gratuitos, né, E- que a gente Então, a recebe, gente né? tem a necessidade, primeiro, de se retroalimentar constantemente. E quando a gente é professor, sabe que isso faz parte. Tu tá todo Nem o me fala. tempo estudando, nunca mais para. E, em segundo lugar, eu acho muito importante que quando tu monta uma palestra, para mim hoje é fundamental que a palestra venha com o QR Code dos artigos que se usaram para apoio científico, porque falar até papagaio fala, Com mas certeza. falar com estrutura Embasamento científico. científica, isso aí eu vejo Ah, vantagem, aí eu vejo tu valoriza. valorização. Que legal. E aí tu tem esses aí depois tu pega teus artigos e vai ler e vai te nutrir. Então eu acho que quem não aproveita, tendo essa humildade de sentar-se aluno de teus colegas, está perdendo uma oportunidade grandíssima. Muito grande. É que assim, ó, tu tá no meio, eu sei que você tá nas associações, às vezes você tem até mais contato com muitos profissionais, né? Que são eventos grandes que você participa, que nem o do Congrehoff, mas é um meio que a vaidade, né, Ruth, é muito grande, né? Não, e é verdade, que a gente que tem, digamos assim, um conceito de vida, uma história de caminhada, às vezes, Família, família, valores. religião, valores, A gente é muito parecido nesse a gente sentido. fala assim, cara, não é muito, né? E essa vaidade prejudica, né? Alguns profissionais que Totalmente. querem ali, às vezes, estar naquele palco, não com esse sentido que tu tá passando de poder entregar para as pessoas que estão esperando, que estão valorizando aquela Ruth que há 20 anos atrás nunca imaginou sendo paga para estar lá na Bolívia fazendo uma palestra, para estar Não, no Uruguai. Então, acho que você traz consigo uma responsabilidade muito grande de como você trouxe. Deus me trouxe até aqui nesse momento e eu preciso, de alguma forma, retribuir essas pessoas que estão sentadas aqui, olha, sendo sincera com elas, né? para mim, o fato de estar hoje aqui sentada, sendo entrevistada pelo Dr. Mauro, é uma prova de que se a gente age da maneira correta, se a gente faz as coisas certas, acontece. Porque olha como você trabalhava, sempre foi dos melhores, onde a gente sempre Dentro das condições que a gente tinha, a gente tentava era entregar o melhor, né, destacado. Ruth? O Sim, melhor. com certeza. Mas olha quem é o Mauro hoje e olha quem é a Ruth hoje em dia. Então eu acho que faz parte de um crescimento e de um retorno que a vida te dá en todos os sentidos, en cuanto a valores, en cuanto a familia, en cuanto a forma de viver a vida, en cuanto a humildade, en cuanto a se desprender muitas vezes da tua vaidade para deixar passar outras pessoas. Esse ano eu tive uma experiência, bom, eu ganhei a participação em um palco de um congresso e era para mim. Mas eu estava trabalhando com uma empresa e essa empresa me pediu para dividir meu palco com outra pessoa. E eu nunca tinha palestrado em dupla e com alguém que eu praticamente não tinha nenhum... E assim, muito diferente, uma pessoa bem mais nova. Não que não seja possível, claro, mas me refiro a que esse palco não foi dado pela marca, não foi dado para a Ruth. E eu fui lá e apresentei. Não foi legal, eu não me senti Não gostou muito da bem. experiência. É bom Mas trazer assim, a isso. gente tem que saber o momento de abrir portas.
E eu acho que é assim, Ruth, né? A gente tá gravando aqui, o Matheus, meu filho, tá acompanhando aqui. O Caetano me ajudou com algumas coisas. O Caetano tem 12 anos e me ajudou com algumas coisas Qué desse lindo. projeto, que é um projeto que eu tô envolvendo o pessoal da família. Mas como é importante, né, Ruth, o exemplo que a gente tenta deixar Nossa. para esses nossos filhos, né, para os seus filhos, que eu tô tentando deixar para os meus filhos. Hoje eu já colho frutos, já vejo a importância dessa valorização da nossa caminhada, né? Eu sou muito orgulhosa. Meu marido me disse que eu sou muito paparicadora, mas que eu não tenho como não ser orgulhosa. Você sabe como foi difícil no início. Eu tenho um advogado que é maravilhoso, que está muito bem. Cada um comprou sua casinha com seu Ah, que dinheiro, com seu maravilha. trabalhinho, sabe? Eu encho o peito de orgulho de falar. O outro fez comércio exterior. Ele não quis vir para Florianópolis, ficou lá em Chapecó. Tem um coworking que ele Que gerencia. legal. Tem o escritório de advocacia que ele gerencia da esposa. Estão super bem. E a caçula, ela é poliglota. Ana Sofia já teve um momento melhor de vida, porque os outros eu ainda estava começando, Ela pegou uma ela fase melhor muito ainda. boa. E aí ela fala 5 línguas, ela fez psicologia e medicina. Que legal. Ela é uma menina maravilhosa, sabe, com um critério próprio, com ideias próprias. Às vezes, nossa, nessa viagem à Coreia eu tive uma experiência bastante difícil. Eu fiquei doente lá em Seul e fui para um hospital. E a minha filha pegava o telefone e falava com aqueles coreanos de medicina, com Tu tá aquela brincando. propriedade, que eu falava, meu Deus do céu, o que 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 ela tá? Eu orgulho, não né? tenho, assim, coisa que eu não tenho nem ideia de que são a menina, papai. E eu, filha, onde que tu aprendeu tudo isso? Me dizem, mãe, mas eu sou médico. Mas, filha, eu estou fazendo medicina. Mas vai estudar. Ela mandou tu Me estudar mandou ainda. estudar. Ai, mãe, assim, foi impressionante. E outra coisa, sim, eu sei que você tem esse meio, que é um meio que muita gente vê da área. Queria agradecer a todas as pessoas, porque eu nunca pensei que tantas pessoas se preocupassem com a minha Que pessoa. E eu legal. recebi muitas mensagens de apoio. Eu não respondi todo mundo, porque eu não tinha nem força para responder. Agora que eu tome, inclusive hoje à tarde tenho uma outra tomografia que eu vou fazer. Semana passada fiz uma angiotomografia, deu que tenho uma afecção no pulmão, tenho uns linfonodos ali, eu estou me Tem que investigar. tratando, mas foi feio, me encontraram desmaiada no quarto do hotel. Passei Nossa. por 5 E clínicas porque fora do eles não país, queriam né? É me atender complicado. porque eu não falava coreano. E o meu inglês O inglês. é o inglês da Ruth, ele é o inglês caribenho, porque eu sou do Caribe colombiano. E assim, eu me viro, mas eu não tenho essa fluidez que eu vejo a Ana Sofia falar em francês, Claro. fala em inglês, fala em português, fala em espanhol, fala até coreano, porque ela teve alguém que conheceu na época que ensinou. Bom, é outro, e essa é a história dos teus É a filhos, que já geração que estão tá voando, crescendo né? com outro Com tipo, outro. e em um momento de vida diferenciado, onde eles têm todas essas Que oportunidades legal. de crescerem. Então, assim, eu, em primeiro lugar, agradeço a todos que se manifestaram, e em segundo lugar, eu tenho que falar que hoje em dia, abrir os horizontes ao conhecimento em todos os sentidos é um tesouro que eles têm a seu alcance e que tem que ser aproveitado. Ah, quando a Ruth veio para a Colômbia, veio para estudar, mas veio por uma situação social que estava acontecendo no seu país. Um primo nosso foi sequestrado, a guerrilha levou, a gente pagou resgate. Muitos sabem que eu fui Miss no meu país. No 86 eu representei a Córdoba em Miss Colômbia, e de Miss Colômbia fui para Miss Bolivariana Internacional, etc. Então eu era uma figura pública. Conhecida. E quando eu saio de lá, minha mãe tira os 3 filhos para evitar serem sequestrados, porque a gente, como família, e nós sempre fomos muito núcleo familiar, ainda somos, mesmo na distância, porque as pessoas foram se Espalhando, né? desgregando, espalhando pelo mundo. Nós estamos aqui os 3, um cirurgião plástico, um cirurgião Teu irmão tá em vascular, Curitiba ainda? os 2, um cirurgião plástico e outro vascular. E eu. E aí, quando essas pessoas
quando a família se reuniu e pagou resgate, se a gente fosse mais um sequestrado, nós tínhamos propriedades que ainda agora estão sendo vendidas, todo isso ficou para trás lá, mas a gente não tinha dinheiro para pagar um resgate, vivo, então né? ia ser morto a pessoa. E aí minha mãe pegou os filhos com uma mão na frente e comprou com que ela tinha Que ano 3 que foi passagens. isso, Ruth? Isso foi no 94, mais ou menos. E a situação na Colômbia estava foi, né? Hoje em dia a gente consegue caótica. acompanhar Agora, documentários, hoje é outra história. Hoje é outra história. A minha mãe, vamos voltar para a Colômbia. Eu Não, estou a vida aqui, mudou. eu já construí uma vida. Aliás, eu vou. Colômbia é maravilhosa. A comida é fantástica. Cartagena é linda. Bogotá, Bucaramanga, Medellín. Tem lugares maravilhosos. Mas eu sou de coração muito enraizada aqui. Brasileira. Por quê? Porque com esse meu sotaque, eu fico uma semana lá fora e aí começa a me dar aquela angústia. Eu quero ir para casa. Vou para minha casa e assim, tem o Brasil e o Florianópolis, que é um lugar lindo, que eu tive a bênção de chegar por questões da vida e onde moro muito felizmente, que a gente é abençoado. A gente está em um lugar abençoado. A comida é boa, a gente trabalha e se dá bem se faz as coisas bem. Aqui não tem insegurança, se tu não vai ser assaltado na rua. Florianópolis não tem dessas coisas. Então, eu não tenho nada sente que muito ir bem para aqui, ir né? para nenhum outro lugar do mundo. Isso é bom. E o Brasil também tem, né, Ruth, essa característica de acolher bem Esse é um país de as migração. pessoas que vêm de fora, oferecer oportunidades de crescimento para essas pessoas. E porque a gente está vendo que o mundo cada vez está ficando mais global, né? Quem vai para a Europa, tu vai, eu vou. A gente vê ali que a Europa hoje em dia ela é totalmente diferente do que era anos atrás. Eu me Você formei em vê. Direito há 12 anos. Quando fiz 20 anos de ser dentista, me formei em Direito lá na Chapecó, onde a gente se Tu fez faculdade conheceu. lá. Aham. E a minha tese de grado foi O Estrangeiro no Brasil. Que bacana. Passageiro de um trem que não passa por aqui. Porque meu orientador era o Dr. Giovanni Olson, juiz do trabalho, uma pessoa que tinha já livros sobre globalização, e ele era fã dos engenheiros do Havaí, que tem uma música que é o estrangeiro, o passageiro... Eu me sinto do passageiro, né? Isso aí. E aí a gente Eu me colocou... sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem. Exatamente. E aí foi tão redundante essa tese de grado que eles me mandaram apresentar para o ministro da Justiça. Olha que E legal. era um movimento, naquele momento chamado Comigrar, que criou a nova Lei de Migrações do Brasil, que antes era o Estatuto de Estrangeiro e hoje é a Lei de Migrações. Então, o Brasil pode se falar hoje em dia que é um país sumamente globalizado, porque, e isso vocês brasileiros não sabem, porque vocês não vivem essa... A Lei de Migrações, que começou de 4 anos para cá, é totalmente diferente da anterior, que foi criada na época da ditadura militar e que tinha todo o contexto social, mas ela não era aplicável à realidade do Brasil, que é um país de migração, então todo mundo estava irregular. Tu imagina. Então, e aí, uma lei que não é aplicável ao grupo social, ela é inepta e tem que ser revista e refeita, e foi o que aconteceu. Então, assim, eu tenho a grande bênção que o que já fiz, no qual eu empreendi, sempre deu frutos. Que legal. Estamos chegando ao final do nosso podcast, uma conversa muito gostosa, uma conversa, né, Ruth, que a gente poderia ficar muito mais minutos aqui conversando, horas talvez, e com certeza gostaria de agradecer muito a tua presença, foi pouco para nós aqui esses minutos, mas essa experiência que tu trouxe para nós aqui, como eu te falei, né, não tem roteiro, é sem roteiro, a gente vai conversar porque a gente tem assunto, mas eu queria trazer para ti aqui um abraço meu, da minha família, até dos nossos colegas, né, de Chapecó, a gente sempre fala em ti, e a gente sempre, digamos, comenta, né, de como você evoluiu, de como você cresceu e como nós estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Saiba que vocês vão no meu coração sempre. A gente tem um negócio que o dia do aniversário manda um videozinho. Eu sempre gravo todo ano, gravo um vídeo para o aniversário do Dr. Mauro. Paulo, pro Cledinho. E essas são coisas que a gente tem que cultivar.
porque a amizade e o carinho são o que engrandecem o ser humano. Muito obrigada Obrigado. Deus pelo convite. abençoe, viu, Ruth? Amém. Tá? A Amém, todos viu? nós. Obrigado, viu? Fechamos no nosso tempo.